Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Eu estou muito feliz em poder estar aqui hoje para mais um tema da nossa série, O Mistério da Profecia. Esse curso está maravilhoso, não é mesmo? Aliás, você já tem esse livro? Se você já tem, sabe o que eu estou dizendo. E se você não o tem, você pode adquiri-lo hoje mesmo através desse número que aparece na sua tela. Você pode telefonar ou enviar uma mensagem para nós e nós enviaremos um representante na sua casa para que você tenha acesso a esse material. Está bem? Hoje o nosso título é Viva Melhor que um Faraó. E vai a partir da página 229, olha que interessante, vai da página 229 até, olha só, a página 244. Esse, portanto, é um tema interessante. É o capítulo 14 do nosso livro. Eu queria chamar sua atenção para algumas citações que tem nesse livro. Na página 230, por exemplo, diz assim: quando Deus tirou os israelitas do Egito, era sua intenção separá-los do estilo de vida daquele povo. Ou seja, Deus queria dar uma qualidade de vida melhor para o seu povo. Quando você vai para a página 233, tem uma citação que diz assim: o Criador estabeleceu os elementos essenciais do estilo de vida que tornariam possível ao primeiro casal desfrutar uma vida santificada e saudável, falando de Adão e Eva. Se você avançar um pouquinho mais e você for, por exemplo, até a página 239, diz assim: de todas as coisas que Deus fez, o corpo humano é o que há de mais complexo e maravilhoso. Interessante, né? Então já deu para você ter uma ideia do que vai tratar esse capítulo 14 do livro O Mistério da Profecia. Agora pega a sua Bíblia, uma caneta ou seu computador para anotar as citações aqui, porque nós vamos agora entrar profundamente nesse tema. Bem, eu já tenho aqui na minha mesa a minha Bíblia e eu gostaria de chamar a sua atenção para Êxodo, capítulo 15, verso 26, que diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Você percebe que nesse texto Deus é muito claro. Ele fala assim: se você seguir os meus princípios, as orientações da minha palavra, se você seguir as orientações que eu estou passando a vocês, vocês vão ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, uma vida abençoada, e vocês não vão receber as enfermidades que têm os egípcios. Ou seja, vocês terão uma vida bem melhor que Faraó, que os egípcios e que as pessoas que não seguem os princípios de Deus. Portanto, seguir a palavra de Deus é o que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? É isso. Você precisa prestar atenção nesse texto. Se cada um de nós hoje seguir os princípios de saúde da Bíblia e os princípios espirituais da palavra de Deus, nós vamos ter uma vida física melhor, uma vida emocional melhor e uma vida espiritual bem melhor. Veja, por exemplo, o que diz a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Olha que texto extraordinário isso daqui. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que texto, hein? Mostrando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso devemos cuidar bem dele e devemos cuidar daquilo que a gente ingere, através da comida ou da bebida, ou através dos nossos sentidos também. Então presta atenção no que vem agora, no que eu vou te mostrar a partir de agora. Bom, o corpo é o templo do Espírito Santo, já estamos com isso bem claro em nossa mente. Agora, quando Deus fez o ser humano, fez Adão e Eva, Deus, como Criador, ele sabia e sabe o que é melhor para a saúde dos seus filhos. E por isso aqui em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 29 e também no 30, olha só, especialmente o 29, o que é que Deus diz. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da terra,
e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Perceba que Deus, ao criar o homem, Deus dá uma alimentação natural, vegetariana, para os seus filhos. Por quê? Porque Deus conhece a máquina humana, o corpo humano, e Deus sabe o que é melhor para o ser humano. Por isso, no cardápio do Jardim do Éden, havia somente alimentos naturais, alimentos vegetarianos, como eu acabei de ler para você. Mas aí vem uma pergunta, a partir de quando o homem começou a comer carne? E o que a Bíblia fala sobre o alimento cárneo? Aqui nós vimos a base do cardápio apresentado por Deus ao criar o homem e a mulher. Mas agora vem a pergunta, e a carne entrou quando? Como é que surgiu esse negócio? Foi assim, com a chegada do dilúvio, quando o dilúvio veio, e o dilúvio foi universal no mundo inteiro, então vem uma questão, as águas do dilúvio consumiram todas as plantações, as ervas, os alfaces, os tomates, tudo que era de plantação, tudo isso foi destruído pelo dilúvio. Não havia mais alimentos porque tudo foi destruído. E o estoque de Noé havia acabado. Então, quando você vai para Gênesis 9, por exemplo, você vai perceber claramente, quando você lê do verso 1 em diante, que Deus fala assim, olha, assim como eu havia autorizado vocês a comerem ervas, agora eu autorizo vocês a comerem carne. Só que, olha o que diz o verso 4, Gênesis 9, verso 4, fala assim, aliás, verso 3, fala assim, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Percebeu? Então o que acontece? Depois do dilúvio, Deus autorizou o homem a comer carne. Só que Deus falou assim, não coma o sangue, não coma carne com sangue. Então Deus orienta dessa maneira. Só que a intenção de Deus era autorizar o homem a comer a carne até que eles plantassem os alimentos naturais e aí pudessem voltar à alimentação natural. Mas o homem gostou da carne e continuou comendo carne e continua até os dias de hoje. Então é assim, se você quer comer carne, você pode comer a carne seguindo os princípios de Levítico 11. Em Levítico capítulo 11, há um princípio bíblico de alimentação cárnea, ou cárneo. A Bíblia fala assim, os animais cuja carne se pode comer, o animal tem que ter o casco fendido em dois e tem que ruminar. Entendeu? Se o animal tem o casco dividido, mas não rumina, é imundo. Ou se ele rumina, mas não tem o casco dividido, também é imundo. Vamos dar o exemplo da vaca e do porco. A vaca, por exemplo, tem o casco fendido e rumina. Então a carne de vaca ou do boi é uma carne, biblicamente falando, autorizada. Agora, a carne do porco, o porco, ele rumina, mas não tem o casco fendido. Então, o que acontece? A carne do porco é uma carne imunda. Esse é o problema. Então, nós precisamos entender que nós, como cristãos, seguidores da Bíblia, a gente não come carne de porco, nem os seus derivados, como o bacon, como o salame, como essas coisas todas que são derivados do porco. Então, se você quer saber mais detalhes sobre a carne, está em Levítico capítulo 11. Ali você tem. E tem também a orientação sobre o peixe. O peixe que se pode comer é aquele que tem escama e barbatana. Se o peixe tem só escama e não tem barbatana, não pode. Ou se tem barbatana e não tem escama, não pode. Ou seja, peixe de couro a gente não come. Agora, o peixe que tem escama e barbatana, biblicamente falando, é um alimento mais saudável. Você entendeu, né? A Bíblia é muito clara. Qualquer dúvida você vai abrir em Levítico 11 e vai ler ali. Agora, qual é a alimentação recomendada pela Bíblia? Qual é o princípio alimentar recomendado pela palavra de Deus? É o alimento natural. Quanto mais natural, melhor. O alimento vegetariano. Esse é o alimento apresentado pela Bíblia. Mas se você quer comer carne, coma de acordo com os princípios da palavra de Deus também. Está bem? Agora tem um outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção, que é importante, que o nosso livro menciona. É a questão do cigarro, da bebida e da droga. Presta atenção nesse assunto. Cigarro, bebida e droga. Isso são maléficos à saúde do homem. Saúde física, emocional e espiritual.
Entendeu? Eu vou agora pegar o livro e vou lhe mostrar alguns detalhes que o livro vem mencionando. Aqui no livro, O Mistério da Profecia, você vai, por exemplo, aqui, pega o livro, você vai lá na página, aqui, olha, estou pegando aqui, página 239, A Ameaça do Tabagismo. Se você ler essa página, você vai ficar impressionado. Você sabe que em um cigarro existem 4.720 produtos químicos e 10% disso é altamente cancerígeno. Então, o cigarro é um veneno, é uma droga. Por isso, se você fuma, pare de fumar. Se você usa algum tipo de cigarro, não use mais a partir de hoje. Ok? Agora, vamos analisar a questão da bebida. A bebida alcoólica também é reprovada por Deus. A Bíblia é clara ao dizer que a bebida não deve ser ingerida por nós, porque a bebida alcoólica pode trazer sérios problemas para a mente, para o fígado, para os demais órgãos do corpo. Então a gente não bebe bebida alcoólica, nenhuma das bebidas alcoólicas, nem pouquinho, nem muito, nada. A gente não fuma e não bebe bebidas alcoólicas. Está claro? Com respeito às drogas, nós também não usamos drogas, nenhuma droga, nem a maconha, nem a cocaína, nem a xirocaína, nem o crack, nada disso, nenhuma droga. Ou seja, nós que somos cristãos devemos entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se você se alimentar bem, comer bastante salada, comer bastante fruta, se alimentar daquilo que é natural, seguir os princípios da Bíblia, você vai ter uma vida melhor que a de Faraó, melhor que a dos reis, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e come muito bem em restaurantes caríssimos e finos, só que come comidas imundas, entendeu? E às vezes a pessoa não tem conhecimento, mas outras vezes a pessoa tem. E assim como o peixe morre pela boca, muitas pessoas também morrerão pela boca. Cuidado, cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. Dessa maneira, você vai ter uma mente mais saudável, um corpo mais saudável, vai poder entender melhor a Bíblia e vai poder compreender os princípios da salvação que Deus quer que você compreenda também. Amém? Agora tem uma coisa importante, viu? Se algumas pessoas por aí dizem assim, não, o que entra pela boca não contamina, o que contamina é o que sai. Ah, é? Cuidado, hein? Não vai nessa não. Come chumbo derretido para você ver. Come soda cáustica para você ver. Morre, meu amigo. Então esse negócio de que o que entra pela boca não contamina, não é exatamente assim. Jesus, quando falou essa frase, não estava dizendo o que as pessoas muitas vezes interpretam. Nós precisamos cuidar sim com aquilo que a gente come. Boa alimentação, bom sono, banho de sol, exercício físico, entendeu? Água por dentro e água por fora, dormir mais cedo, ter o repouso, guardar o sábado, ter uma vida tranquila, ter uma vida de comunhão com Deus, perdoar as pessoas, perdoar, oferecer o perdão, receber o perdão também, são princípios bíblicos que vão fazer muito bem à sua saúde física, emocional e espiritual. E finalmente, eu termino esse tema chamando a sua atenção para 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 31, que diz assim, 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É isso. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Agora, quer um conselho bíblico e um conselho nosso? Coma pouco, durma mais cedo, acorde mais cedo, faça exercício físico, procure transpirar bastante, procure fazer o que você gosta, de acordo com a vontade de Deus, procure estar em paz com Deus e com os homens e siga os princípios de saúde da Bíblia. E você vai ter uma vida longa, abençoada por Deus e vai se preparar para a vida eterna, tá bom? Não fume, não beba e não use drogas nunca. Combinado? Deus te abençoe e que você siga esses princípios. Aceita? Muito bem, eu também aceito. Vamos fazer o seguinte? Eu vou orar por você. Depois da oração, você vai procurar uma igreja adventista para você conhecer mais, ampliar mais o seu entendimento dos princípios de saúde e também da vida espiritual. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, abençoe esta pessoa que acaba de tomar a decisão junto comigo de fazer uma reforma alimentar, melhorar os princípios de saúde na vida dela. Eu a entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Aqui aparece o link para você encontrar uma igreja adventista e fazer uma visita para nós, tá bom? Forte abraço, fica na paz e até o próximo tema.